Você está assistindo o Yoga Sem Frescura. O assunto desta semana é Yoga Sem Frescura, uma autocrítica. Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, hoje vamos falar com você sobre esse assunto. Então, vamos esquizofrenicamente falar do nosso próprio programa. Vamos meter o pau para vocês, vamos conversar, fazer uma conversa franca, vamos nos posicionar como pessoas que, criticamente, vamos dar uma saraivada de qualquer coisa que seja. Me ajuda aí, Roberto. Vamos nos auto-sacanear. Vamos lá. Eu começaria descrevendo essas 4 personagens que compõem o Yoga Sem Frescura, né? Um vitrolinha, metido a ser intelectualoide, meio debochado, né? Baleia, esse cara ácido, totalmente politizado, envermelhado, nada isento. André, que tá aí, né? André, professor, fala de qualquer coisa, o André. E o Benassi, com esse fone de ouvido dele aí, é o típico professor de yoga. Ele é o representante mais fiel do yoga brasileiro. Eu olho o Benassi e vejo ele com uma bis, indo para um monte de escola para dar aula. Eu diria o seguinte: o Yoga Sem Frescura fala, mas não diz nada. Não tem uma diretriz, não monta para onde vai, só desmonta outros yogas, yogis e yoginis, mas não propõe nada. É um yoga sem frescura, mas vazio, de uma certa forma. Será que é tão vazio assim, cara? Será que quando a gente desmonta, a gente não está indicando um caminho, cara? Um novo caminho? A tal libertação aí que tu quer, que tu tanto fala do tal moksha, cara? De Kaivalya, né? Acho que quando a gente desestrutura, cara, porque eu acho que o grande lance do Yoga Sem Frescura vem mostrar uma insatisfação de nós 4. Né? Ele só reflete, cara, isso. A gente insatisfeito com um contexto, com um formato de yoga, cara, que o André tá há 40 anos, há 30 anos, cara, eu tô há 20, Beto tá mais não sei quanto, Fabiano tá mais não sei quanto, cara. Que é, de repente, desmistificar um monte de coisa que a gente pode trazer para a real, para a vida real, para o nosso dia a dia, para o nosso corpo, para a nossa vivência, para nossas relações, cara, e que não precisa ficar esperando chegar o tal dia do Samadhi, o tal dia do Moksha, o tal dia de Kaivalya. Ou seja, a gente transcende aqui agora no Yoga Sem Frescura, cara. Eu acho que nós 4 somos 4 professores de yoga absolutamente desinstitucionalizado. Vai, fala direito, André. Desinstitucionalizado. Exato. Nós já vivenciamos instituições de yoga, algumas até próximas do afeto igreja, líderes carismáticos já giraram em torno de nós, e até talvez a capa de um líder carismático pode ter chegado perto de alguns de nós também, e nós conseguimos não nos fechar numa forma de pensar, e a gente é aberto para outras expressões de yoga. Talvez seja esse, se tiver um ponto forte na nossa fala, e o que gera o maior incômodo, claro que foi uma alfinetada minha no início, para alguns yogis totalmente fechados em uma única forma de ver, a gente incomoda muito esse tipo de yogis, yoginis e yogas, né? Tanto que a gente tem um monte de hater aí, justamente porque nós não temos um modelo de yoga e a gente abraça esses yogas mais multifacetados, vagabundos, né? Yogas e yogis e yoginis vagabundos, mestiços. A gente olha com bons olhos ele, né? Por mais que a gente consiga tecer críticas a um Beer Yoga, a um Gandhi Yoga, a um, como é o nome em inglês, do Cabra Yoga, né? A gente também não se desfaz deles, né? A gente traz eles à baila para conversar e não ignora a existência ou já carimba alguma coisa como falso ou não yoga. Eu acho que isso, exatamente como o Baleia falou, o Yoga Sem Frescura nasceu dessa insatisfação nossa de ver sempre a mesma coisa. Yoga vem de Ud, que é ligar, licar, Chitta Vritti Nirodha.
Ainda que a gente brinca muito com o André quando ele fala o sânscrito dele super certinho, porque a gente abraça a diversidade no yoga no Brasil. Isso incomoda muita gente, sem sombra de dúvidas. Mas sabe uma coisa, Roberto? Você falou no início assim, será que a gente contribui para alguma coisa? Ou melhor, você colocou como se a gente não contribuísse em nada. Claro que eu sei que você sabe que a gente contribui. No final, a gente acaba contribuindo. Seja pelo fato da pessoa questionar tudo o que está fazendo e até mesmo abandonar o que está fazendo, ou ela questionar tudo o que está fazendo e voltar mais forte para o que ela está fazendo, porque a nossa ideia não é que ninguém abandone aquilo que está fazendo. Eu não quero que você deixe de fazer o que você está fazendo. Eu só quero que você pense naquilo que você está fazendo, ao invés de ser um reprodutor, né? Você vira eco da voz dos outros, né? Então as pessoas ficam ecoando palavras, frases, ditos de outras pessoas. Ou seja, você vira o típico seguidor, né? E isso não cabe, bom, pelo menos na minha maneira de ver, né? Isso não cabe, e eu acredito que de nós três, nós quatro aqui pensamos isso, né? Que vocês três também pensem isso, que em que momento a pessoa vai pensar por si mesma? Como é que você pode ser um líder de qualquer coisa que seja, se você continua com o aspecto de seguir? Quer dizer, você nunca vai ser cacique, você vai ser sempre índio. Agora, índio não é cacique. Então, como é que você pode chegar, se expor, se colocar como uma pessoa que vai ensinar a outra pessoa, mas você está claudicante, você está titubeante. Você fala, peraí, vou perguntar para o meu mestre. Não, mas eu quero uma resposta agora. Deixa eu consultar o Shastra, ou o Sutra, ou o Stotra número tal. Quer dizer, como é que você caminha sobre as suas pernas? Então, eu acho que o programa ele vem questionar isso, mas não com maldade. Às vezes as pessoas falam, vocês estão falando mal de fulano, de cicrano. Não, a gente está falando, vamos pensar? Só isso. Pensar é bom, ao invés dói, né? Em vez de trazer respostas absolutas, que em geral fazem Ctrl-C e Ctrl-V de escrituras sagradas, a gente vem trazer perguntas interessantes, né? Então, nós somos a favor da inutilidade do yoga, né? Que o yoga seja absolutamente inútil, né? Não tem uma função de tal coisa, de tal coisa. Porque quando ele tem uma função de uma coisa, significa que todo o resto ele não tem. Então, a inutilidade do yoga, que a gente usa aqui com uma persona mais escrachada, mais tirando uma onda, né? Parece um formato de aquelas mesa redonda de futebol, né? Que é um monte de opineiro, né? Mas o que a gente vem trazer aqui talvez seja desconstruções para trazer perguntas interessantes. Nem sempre conseguimos, mas eu acho que, pelo menos o que eu percebo em nós aqui, esse é o nosso maior mote, né? É questionar o que antes era inquestionável no yoga. Por isso a brincadeira do sem frescura, né? Hoje, eu que sou um cara anti... E claudicantemente, né? Eu sou um cara que não gosta de replicar nada, mas hoje eu achei uma frase do Sandro Bosco fantástica, assim. Ele falou assim, meu irmão, saia do yoga fóssil. E é o que a gente faz, cara, meu irmão. A gente está desfossilizando o yoga, cara. Sacou? A gente está tirando ele de dentro de uma pedra bruta, teoricamente, que já foi lapidada lá atrás, né? Mas ele fossilizou lá atrás, lapidado lá atrás, cara. E a gente está quebrando essa pedra, cara. Esse acho que é o objetivo do programa. É quebrar essa pedra, meu irmão, e reavivar o yoga, sacou, cara? Reavivar hoje o yoga, cara. Com a cara de hoje. E trazer mais gente para brincar dentro, né? Porque exatamente, cara. São alguns poucos eleitos, né? Alguns poucos nobres que podem brincar quase no Ctrl-C e Ctrl-V de uma sociedade estratificada da Índia, blá, blá, blá. A gente traz mais gente para brincar. Os mestiços, os párias, os vagabundos, os putos, todo mundo para brincar e poder dar voz a essa galera que, às vezes, e é interessante isso, né? Se sente culpado, né? Não se sente autorizado a pensar o yoga. Isso é muito louco, né? O cara não se sente autorizado a pensar o yoga. Eu nunca concebi alguém levantando a mão numa aula do Vedanta, do Yoga Sutra. Eu não acho que esse sutra não tem nada a ver. Isso aí, o quarto, o do capítulo 2, o 4, nada a ver. Acho uma bosta. Acho que o cara falou merda. Patanjali falou merda.
Isso absolutamente remove as hierarquias. Isso é uma das outras coisas que a gente faz aqui. A gente tira uma galera do pedestal que fica puto quando fica no mesmo nível de qualquer outro yogi e yogini. Isso é uma coisa que a gente contribui. Eu fico pensando no yoga como às vezes as pessoas olham para o yoga como se fosse uma verdade absoluta, assim, né? Aquilo que elas receberam e chama olharam... dogma isso. Isso aí chama dogma. E aí, bom, eu aceito o yoga dessa forma, né? Eu falo até por mim, quando eu comecei a praticar yoga, era muito louco, assim, porque eu ouvia alguns conceitos diferentes ou pessoas de fora do grupo que eu tava lá e falar assim, cara, eu acho que é assim e tal, e aquilo me dava um nó na cabeça, né? E aí depois, com o tempo, você vai estudando, vai vendo opiniões diferentes e vendo questionamentos diferentes, e aí você começa a falar assim, cara, olha, faz sentido, né? Porque uma coisa que eu percebo que acontece na cabeça de muita gente que começa a entrar no yoga é que a pessoa demora para montar as pecinhas ali do entendimento, entendeu? Então, uma coisa que acontecia comigo, vou dar um exemplo aqui, pegar a história, né, da Índia lá, e você começou a ver o ritual do Veda, aí você ouviu falar de Vedanta, o ritual do Soma, né, eu vou falar de Vedanta, aí depois você ouve falar de Hatha Yoga, de Tantra e não sei o quê, mas aquilo vira um negócio na sua cabeça que você não entende a ligação que eles têm, na onde está o quê, não sei o quê. Demorou muito, mas muito tempo para eu começar a fazer o encaixe. Só que aí, o que é mais louco, né? Você começa a entender e aí você volta a simplificar, porque você fala, cara, é complexo, mas é simples ao mesmo tempo, entendeu? Sim, porque você encontra a essência do negócio lá. Benassi, lá atrás tu achava que tu podia ser uma autoridade? Um mestre? Eu? Nunca. Lá atrás. Quando tu começou a colecionar essas pecinhas. Nada. Hoje qualquer um vira autoridade. Quando comprou a primeira pecinha, ele já se acha autoridade. A baleia, ele antes da quanto pecinha. Quanto mais jovem é o praticante de yoga, o professor de yoga, né? No caso a gente está falando de professores, quanto mais jovem ele é, mais radical também ele é. Porque ele ainda não se apropriou de tudo, as coisas não se ligam como elas deveriam se ligar, porque ele tem uma cultura e está sendo introduzido uma cultura completamente diferente, dispar, né, de tudo aquilo que ele conhece. E aí, cara, o que eu vejo é um certo desencanto nos praticantes que têm 20, 30, 40 anos, que é um desencanto positivo, entende? O cara está desencantado. E, aliás, era como o Hermógenes mesmo falado, eu estou desencantado. E desencantado é bom, porque desiludido significa que antes você estava iludido. Aliás, não é desencantado, é desiludido, que o Hermógenes falava. E essa desilusão faz com que a pessoa repense aquilo que ela está fazendo e traga mais simplicidade. E ainda por cima, é um professor que não se presta mais a cair nas artimanhas dos outros. Ele fala, ele está me falando uma coisa, mas agora eu conheço a Índia, agora eu conheço a tradição. E isso que ele está me falando não encaixa aqui. Ele não orna, né? não furunfa o negócio. Então, a pessoa ela vai recebendo as informações e já não cai mais no conto do vigário. Isso faz com que esses personagens mais velhos do yoga, quando chegam em congresso, e a gente senta... Eu me lembro de uma história, de novo com o Hermógenes, tá? Porque, sei lá, mas o Hermógenes uma vez estava sentado num evento que ele era um homenageado, e era um evento sobre o ego, né? E a gente viu uma cena muito engraçada de um sujeito, né, que cruzou pelo outro. Bom, a dinâmica foi a seguinte, para resumir. Um chegou e falou para o outro que tinha menos ego do que o outro, e o outro falou que tinha menos ego ainda do que ele. A gente ficou olhando aquela situação e eu não falei nada. É sério, eu não falei nada. Eu olhei para o Hermógenes olhou para mim e a gente começou a rir, porque a cena era engraçada. E aí, olhando para ele, eu falei... Putz, esse senhor aqui, ele sabe das coisas. Porque, assim, não adianta falar também, entende? Ele estava percebendo, mas ele também percebeu que ele provavelmente passou por isso, como eu passei, e como um monte de outras pessoas passaram. Então, assim, não adianta falar para esse pessoal mais novo agora,
porque muitos deles não vão escutar. Mas o que a gente está fazendo aqui é plantando aquela sementinha do incômodo. Aí fica aquele negócio dentro, uma hora faz sentido, entende? E eu tô pouco me importando se a pessoa agora aceitou ou não aceitou, ou eu não estou aqui para que as pessoas também concordem. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo esse fim de semana. Teve uma amiga minha que ela me mandou assim, a gente não conversa muito assim pelo WhatsApp. Ela me mandou um vídeo e um texto. Aí era o texto de uma pessoa fechando, acho que uma formatura e tal, que é a representante da sala que vai lá fazer o discurso, né? Pareceu isso. E aí ela termina falando umas palavras lá, não sei o quê, e falando que filósofo é uma fanqueira e que a gente tem que ser não sei o quê. Aí o texto embaixo falando assim, essa geração que a gente espera que vai chegar e vai fazer mal e não sei o quê. Mas, tipo, o vídeo sem contexto nenhum, né? O vídeo está pegando uma parte de uma informação que tinha uma quantidade ali maior, né? Porque a pessoa fazia um discurso, alguma coisa assim, então ela pega só um finalzinho, as pessoas fazendo, não sei o quê, e tira uma conclusão daquilo, associando com princípios e valores, não sei o quê. E eu vejo coisas do tipo acontecerem com yoga, porque as pessoas, elas pegam, né? Depois da minha discussão com ela foi, tá, mas cadê o resto, né? Cadê o contexto disso? E o que eu vejo que acontece com muitos professores, praticantes também, agora ainda mais, né? Porque a galera vai lá e segue alguém na internet e tem informação muitas vezes imparcial, né? Ou informação falsa às vezes, né? No sentido de a pessoa falar de uma coisa que ela está acreditando e juntar com outras informações que não tem muita relação com aquela, enfim. E aí, essa concha de retalhos de informação faz com que muitas pessoas, às vezes, fiquem com um jeito mais reativo de agir, né? De falar, não, é porque o yoga é desse jeito, não, o yoga é assim e tal. Eu acho que a discussão que a gente faz aqui é realmente provocar mesmo. É uma provocação, falar assim, cara, você já experimentou ouvir o outro lado? Você já experimentou ouvir o que a outra pessoa está falando? Você já experimentou fazer de um jeito diferente? Ou a aula daquele fulano que você não gosta? É para formar uma opinião. A minha geração, né, que eu me formei em acho que 2000 e pouco, né? Ela era muito focada nisso, assim, um pouco, Bernardo, sabe? Já sai com verdades absolutas, né? Nós quatro. E era o sentimento que eu tinha no começo. 4 caras cansados, tá ligado? A gente tá cansado do mesmo blá, do mesmo tchá, porque se repete, mesmo essa molecada nova, né? Repete os mesmos padrõezinhos, né? E eu acho que a nossa junção foi um pouco desse cansaço. O nome também é debochado por causa disso, yoga sem frescura, né? Eu sei que hoje não cai muito bem, porque a gente formou esse nome antes do politicamente correto, tá tão forte no Brasil, né? Então, 4 homens sem frescura, tipo mimimi. Mas é outro contexto que nós construímos isso, né? O sem frescura vem de um cansaço de 4 professores de yoga formados em talvez 1 ou 2 ou 3 formações, já dá aula no seu próprio espaço, em outros espaços também. Eu trabalhei 10 anos em prefeitura. Então, a gente está cansado desse... Então, quando a gente começa a ver alguma molecada, né? Ou mesmo a galera da antiga, querendo se tornar, tipo, uma autoridade, é o nome da moda agora, mas era a época, tipo, um líder carismático, né? A gente olha e fala assim, puta, meu, de novo esse cara aqui, falando o mesmo blá, né, meu? Ele tem a versão correta do Vedanta, ele interpreta certo o Yoga Sutra, porque ninguém antes dele interpretou, porque o meu mestre é indiano. Então, somos 4 caras cansados desse blá, 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 que resolvemos nos reunir para falar dessa galera e meio desmascarar para uma geração que vem chegando, né? Falar assim, galera, vamos além. Só que a gente já viu. Vamos além. Eu acho que é um pouco disso que a gente traz também no programa Yoga Sem Frescura, né? Tentar incentivar uma galera a ir além. Porque nós somos 4 velhos cansados de ficar falando a mesma coisa. Cara, eu acho que a gente presta um serviço, cara, para essa molecada, para essa galera em geral, assim, cara, porque o caminho do yoga, cara, ele é cheio de cilada, cara. Ele é cheio de cilada, cheio de quebrada, cara. Ele é cheio de esquina escura, obscura, cara. Sacou, cara? Você pode estar um dia caminhando
num mar de rosas, cara, tá? E de repente, meu irmão, tu cai numa cilada, cara. Aparece alguém com 7-1 que tu balança ali para aquele 171, para aquela conversinha fiada do cara, e que você fala, porra, será que esse cara é bom mesmo? Será que vale? E aí, cara, muitas vezes as pessoas vão experimentar e sucumbem, entendeu? A essas ciladas, cara. Porque essas ciladas são muitas, cara, e elas são cada vez maiores, em mais quantidade. Não vai pensando que é porque saiu um guru de cena que... Meu irmão, saiu um guru de cena, entraram 8. Pode ter certeza, cara. Cada dia aparece um, cara, com perfil de cilada, velho. Engraçado que eles mostram essa cilada com uma outra roupagem, como se fosse novo. Mas lá dentro é a mesma coisa. Um dia me então, o mais engraçado é você ver essa ideia do cara se destacar como guru e tudo mais, e você conhecer a pessoa lá do início, ver o comportamento dela e tal. E aí, de repente, ela aparece, cara, você fala, meu, o que é esse cara? Engraçado que é o seguinte, muitos me questionam, porque talvez, acho que eu e o Baleia veio talvez mais eu do que o Baleia até, essa veia mais forte de todos os yogas são legítimos e bababá. As pessoas pensam, mas porra, aí não vira zona e não sei o quê. Eu falo assim, cara, mas entenda, quando eu falo os novos yogas são legais, não são a maioria do que você está achando. Não é porque mudou uma caixa, mudou um nome, fez alguma coisa, yoga dia, alguma coisa que é novo. São yogas velhos, né? Só muda o nome, cara. Exato. Então, quando eu falo que eu sou a favor de yogas novos, né? É yoga novo, que traz uma linha de fuga, que traz um negócio diferente. Vem um yoga de um asana só, olha só. Um yoga que se pendura em corda, um yoga que rebola, sei lá, eu tenho tesão por esses yogas novos, mas não yogas que só mudam a caixa e vêm vender a mesma coisa dos fossilizados, como o Baleia levantou. E eu adorei também essa imagem que você colocou, Baleia, da cilada, né, cara? Das quebradas, né? Tem muitas ciladas aí que o campo do yoga promove. E, cara, é um monte, né? E a galera vai caindo no truque do Kumaré, que no fundo é Kumaré, né? No fundo é Kumaré. Mas assim... A gente só tem que tomar cuidado. Fala. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? A gente não está aqui cansado e já se retirando de campo, alguma coisa assim. Né? Apesar de, eu dou aula há 38 anos. Né? Daqui a pouco eu vou fazer 40 anos que eu dou aula. Mas eu me sinto aposentado nesse período agora da pandemia. Eu dei aula todos os dias. Eu tenho um discursinho que eu faço para os alunos, que é bem para chocar eles. E eu falo assim, gente, olha, eu fiz um cálculo, e eu fiz mesmo, tirando o fim de semana, feriado, cacete. Eu dei 48 mil aulas até hoje. Cara, você se vê, e aí eu falo isso no meu curso de formação, no primeiro dia, para a pessoa desistir. Você já se imaginou falando 48 mil vezes a mesma coisa, todos os dias, do mesmo jeito, ou de formas um pouco diversificadas? Você se vê assim, você se vê no futuro fazendo esse caminho, cara, e você vai repetir provavelmente as mesmas coisas, que são frases de sucesso, porque aquilo dá certo. Como essa. Sem mudar. Né? Como essa que eu falei agora. Cara, você se vê assim, você se enxerga nisso, aí a pessoa para e pensa, fala, eu vou ter que repetir tudo isso? Eu falei, não. E ainda tem um momento que você está no caixa do supermercado ou em algum lugar e a pessoa te pergunta, o que você faz? Eu faço yoga. Aí você fala tudo de novo. Então você vai explicar o que é yoga uma cacetada de vezes. Então você vai repetir um monte de vezes aquilo. Você está pronto para isso? Aí a pessoa já está me olhando com aquele olho desse tamanho, cara. E eu falo assim, mas é do cacete, cara. Vai que você vai adorar. Mas assim, quando a pessoa para pensar quanto ela vai dar de aula, a gente aqui já tem hora de voo para caramba, né? Então já tem hora de voo em academia, já tem hora de voo em empresa, já tem hora de voo em escola de yoga, já tem hora de voo na rua, dando aula na rua.
pô, a gente tem uma puta experiência, né? Aí, quando a gente vem e fala que a gente está desiludido, o pessoal, de repente, até vê isso com maus olhos, né? Mas não é uma desilusão ruim, não é isso. É que a gente não cai mais em roubada, só isso. A gente quer realmente estimular essa molecada, ou uma galera da antiga que está aí, a trazer algo novo. E aí vem uma contradição. Como novo, o yoga tem 5.000 anos, né? Mas o yoga sempre é novo, cara. Patanjali deu uma roupagem nova para um monte de yoga antes dele. A galera dos natas deu um outro rolê e trouxe um outro yoga. Os yogis modernos, outra sacada, né? Tá na hora de um novo yoga, novos yogis surgirem também, com um outro olhar. Não é uma linha assim o yoga. Ele é assim. Alguns foram esquecidos, outros subiram, estão no poder, caíram, né? São marginais. O que você traz de novo no yoga? É uma pergunta que incomoda muita gente, essa pergunta, né? O que você traz de novo para o yoga? O cara imagina que é buscar um novo... pedir um logo para o Baleia, inventar um nome diferente e abrir mais uma live segunda, quarta e sexta, né? Isso não é novo, né, cara? Isso não é novo. Você pode ter mudado ali a plataforma, mas os yogas sendo repetidos ainda são os mesmos, né? 1 milhão de asana, faz um lado, repete para o outro, faz competição, faz compensação, tem Surya Namaskar antes para aquecer. Não tem novo, não tem novidade aí, né, cara? E pegando a sua fala, Beto, você sabe que uma das coisas que acontecem comigo, eu comecei a querer dar aula de yoga em empresa porque eu trabalhava no departamento de RH. E eu sabia que eu podia levar yoga para a empresa. E aí eu sabia que o André já tinha dado aula de yoga em empresa. Então me aproximei dele na época, né? E aí esse negócio de dar aula de yoga em empresa é muito louco, né? Porque é uma das coisas que acontece onde você vê... primeiro aquela questão assim, nossa, mas o yoga não dá para ser feito em empresa e não sei o quê, né? Vai descaracterizar o yoga. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é em relação, não, mas o yoga não tem nada a ver com empresa, porque você vai oferecer lá num ambiente capitalista e não sei o quê. Eu falo, gente, o yoga vai para qualquer lugar, caramba, entendeu? E não é só lá, né? Eu também atendi, como é que fala? Voluntariado no Centro de Apoio à Criança com Câncer. Então, tipo, os dois lados existem. A gente não precisa ser branco no preto. É uma coisa que tem vários tons ali de cinzas, de cores diferentes, e que conforme a gente vai avançando dentro da prática, a gente vai levando o yoga e descobrindo qual é a cor que a gente vai usar para cada ambiente e que a gente quer para a gente também e falar, né? Então, isso demorou um pouco para eu poder sair disso, né? E ficar preocupado, eu vou falar isso, vou me julgar isso. Hoje eu tô nem aí, né? Mas esse é o legal do yoga, você poder trafegar por essas matizes todas, cara. Do cinza ao colorido, cara, sacou? Esse é o legal do yoga, essa é a liberdade do yoga, cara. Esse é moksha, cara. É você ter essa liberdade, cara. E também não importa se o cara começa a aula com Surya Namaskar e termina com Shavasana, cara. Porque ele pode fazer isso com uma abordagem super moderna, cara. Nova, contemporânea. Não é porque o yoga é velho, que o Surya Namaskar é velho, que o Shavasana é velho. A Mila descobriu que no Shavasana tá todo yoga da Mila tá no Shavasana, cara. Muito louco, né? Sacou? E ela poderia ter descoberto que todo yoga dela tá no Trikonasana, cara. Entendeu? Não ia mudar nada, cara, porque ela se permitiu experimentar as diversas matizes, cara, dentro do yoga, cara. Então, o que essa molecada precisa fazer é sair da caixa e mergulhar nessas matizes, cara. Se auto-experimentar, se auto-provar ali, ou sei lá, sabe, cara? Vai lá. Aumentar a sua superfície. Cara. Exatamente, cara. Sem medo de ser criticado. Sem medo de ser criticado. Isso que a gente faz aqui é porque a gente não tem medo de ser criticado, cara. Eu quero que se foda se tem hater, cara, que vai chegar e falar que o Baleia é um louco, um maluco, um babaca, ou um subversivo. Eu quero que se foda, meu irmão, ele não paga minhas contas. Seja aqui no programa, seja na minha aula, seja em qualquer lugar. Mas a gente está desprendido disso, cara. Talvez a maturidade... A nossa maior contribuição... tenha levado a gente a isso, entendeu? Acho que a nossa maior contribuição
desbancar alguns sistemas de validação iógico que eram hegemônicos no campo, sabe? Existe ainda alguma galerinha ali que se sente a régua do yoga, né? Então, qualquer desvio padrão fora, tá errado, né? Ele se sente, eu já ouvi muito isso, não sou eu que falo, é a tradição que fala através de mim. Ou seja, eu sou a régua, eu sou o caga-regra. Não, mas assim, isso é muito louco, Balê. Existe o cara que finge isso, Kumaré. E existe o cara, André, que realmente Que acredita. encarna isso. Total, Tá cara. Ligado? Lógico. Existe o cara que é o Kumaré, que é o 71, que o Xoxo, vamos revelar agora em primeira mão aqui, o Xoxo é uma criação do Baleia, não é o Baleia, certo? Né? É você criticar o Didi batendo no... Né? No Dedé. Mas existe o cara que realmente encarna o sistema de validação. Eu sou representante do Tantra, eu sou representante do Vedanta, eu sou representante da tradição nata no Brasil. Cara, são frases que eu não estou inventando. Eu ouço isso. Então, esse cara está mais enredado em Maia do que qualquer outro, né? E mais ainda, ignorante que está. Porque uma coisa, André, você está em Maia e está ligado que está. A outra coisa, você está em Maia e você é absolutamente alienado disso, né, cara? Chega a ser patético. Chega a ser patético, né? E é disso que faz um Xoxo aparecer tão cáustico, né? Quem não sabe, Xoxo é uma personagem criada pelo nosso grande artista Vinícius Baleia, que povoa de vez em quando aí as redes instagrísticas, né? Então a gente abala. Tem que lembrar que o Xoxo é uma criação do Baleia, mas não é o Baleia. Não. Xoxo é todos aqueles que já encheram o saco. Já Sério? chegaram a pensar que era eu. Falei, eu não sou o criador do Xoxo e muito menos o Xoxo. Xoxo é ótimo, né? Eu adoro essa. Quem é o Vinícius Baleia. Aí eu quero escrever pro Baleia, ele fala, não sou eu não, é o Beto, filha da puta. Eu nunca falei que era você, cara. Nem fudendo. Nunca falei que era tu, velho. Eu falei, não, eu quero o Baleia. Você é o criador do Xoxo? Eu não, é o Beto. É foda. Não. E posso falar, velho? Eu tô com um projeto aí de dar vida ao Xoxo, cara. Ai, caralho. Meu irmão, tem um brother que é um personagem, velho, que é professor de yoga, cara. E o cara é o Xoxo, cara. É mesmo? Não, próprio. Não no texto, nem nada. Mas no visual, o cara é o Xoxo. E ele é engraçado e ele é um ator, cara. Ele é um ator? Ele é um ator, cara. Puta. Professor de yoga, cara. Dá pra gravar uns sketches dele. Puta, cara, dá pra fazer várias coisas, velho. Várias coisas. Vai ser um stand-up comedy, eu vou escrever um texto e o cara vai fazer isso, cara. Puta, que perfeito, cara. Meu, Vai ficar o cara engraçado. é o Xoxo, cara, meu irmão. Se crescer pra peça de teatro, me chama o Benassi e o André, que a gente quer fazer uma ponta. Eu já fiz ponta de teatro, para quem não sabe, inclusive com o pessoal da Rede Globo. Fiz abertura de novela, fiz um monte de coisa. Inclusive fiz uma peça de teatro com o filho do Chico Anísio, cara. Eu tenho as fotos, depois eu mostro para vocês. Vocês vão rir muito. Muito bom, André. Muito bom. Vão me sacanear muito também. Agora me diz aí, Benassi, qual que é o futuro do Yoga Sem Frescura? Provavelmente, nós vamos ter algumas opções aqui de produtos e serviços altamente avançados e para você que quer potencializar o yoga. Muito bom, muito bom. O cara é marqueteiro, mesmo, né? Levantei a bola e já vi pra chutar de carrinho, mano. Veio correndo com 2 pés assim, ó. Sensacional, ó. André, o que tem de novo aí, André? Deixa eu fazer só um comentário aqui, que para a galera não ficar Merchan. pensando errado. Vai da lá, gente. Benassi Merchan. Não, sem merchan.
Você quer seguir uma tradição, você quer continuar dentro do seu espaço, você é livre para você escolher. A gente só está criticando aqui que, às vezes, a gente fica com uma visão mais limitada quando a gente está dentro de um espaço desse tipo. E nós todos já tivemos assim, né? Então, por isso que a gente opina sobre isso. Mas nós não estamos invalidando ou falando que é ruim ou não. Se você acha que está dentro feliz, pode continuar. A gente não quer aniquilar outros yogas, né? A gente quer incluir alguns que se acham hegemônicos, não deixam brincar no campo. É essa a diferença, né? Que ficam com a bola, falam assim, a bola é minha. E sabe que isso já aconteceu outras vezes, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do Yogendra, quando o yoga não tinha Surya Namaskara, e aí o Yogendra, ele escreveu uma carta falando sobre essa mistura indiscriminada de saudação ao sol com yoga, que aí eles falam assim, que os mal informados estavam fazendo. Então, assim, ele não gostou dessa invenção. E o Swami Vivekananda, ele também ele escreve uma carta muito chateado, né, com o fato também do Surya Namaskara. Chegando um outro personagem, o Kuvalayananda, ele chega a escrever uma carta para o Krishnamacharya, falando que ele dá posições muito difíceis e tudo mais. Então, assim, esse questionamento já existiu. E mesmo com esse questionamento retrógrado, a gente poderia dizer, ou mais de direita, ortodoxo, né, ou mais ortodoxo, ele ainda assim, o yoga continuou sendo modificado, e esse yoga que é defendido hoje em dia, que já não é mais o yoga ortodoxo, que as pessoas defendem com Surya Namaskara, porque isso é o yoga tradicional, um dia não foi. Então, o fato da gente estar aqui fazendo esses levantes, batendo esse papo, pode ajudar a uma pessoa que estava toda presa lá, toda contida, e de repente a gente descobre, um dia ele vem falar para a gente, fala, pô, cara, olha, eu criei esse yoga por causa de vocês. Eu não estou nem aí, né, se ele criou ou não, mas lá no fundinho eu vou ficar um pouco satisfeito de saber que, poxa, legal, destravei uma pessoa, essa pessoa foi além dos limites dela, fez uma coisa boa, né? Agora, qual é o nosso papel? Não sei. A gente está aqui batendo papo e toda vez que o programa encerra, a gente conversa entre si e fala, pô, foi legal, né? Pô, lindo, maravilhoso. E os quatro falam, você se divertiu? Eu falei, me diverti. E você também. Pronto. A gente se diverte, a gente está trazendo vocês para a diversão. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Mas sempre com aquele perfil. A gente não quer derrubar o trabalho de ninguém, a gente não quer falar mal de ninguém, a gente quer que as pessoas pensem, conversem, batam papo com a gente, criem outros programas iguais ao nosso. Por que não? Aliás, já criaram, né? Você está rindo porque você sabe, né, Beto? Mas Pois é. Mas, enfim, vamos nessa, né? Vamos nessa. Bom, a gente já avançou bastante no tempo. Será que a gente encerra? Pode ir, vamos lá. Então, gente, vamos encerrar o nosso programa. Você assistiu o Yoga Sem Frescura, com o assunto Yoga Sem Frescura, autocrítica, né? Onde Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vinícius Baleia e eu, André De Rose, metemos o pau, metemos a colher, né? onde mais dói, né? Metemos o dedo na ferida nosso aí, para vocês verem como é que a gente lidar com o nosso próprio trabalho. Acho que você vai ter que editar isso, o Fabiano. Hoje eu estou meio distraído. E olha que eu não tomo nada, hein? Olha que eu não tomo nada, nem bebo, cara. Tá na hora de começar, hein, André? Pois é, vocês já tentaram fazer eu tomar cerveja? Eu só finalizo e falo assim, até a próxima, e aí eu corto, tá bom? Até a próxima. Pronto. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Um abraço para vocês. Falou, galera!